Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de agosto de 2026. E nesse horário, né, das 17h30, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Essa publicação maravilhosa, todos os médiuns precisam estudar. Nós estamos estudando o capítulo 19, na papel dos médios nas comunicações espíritas. E nós estamos estudando o item 225. Esse item nós começamos a estudar semana passada, né? Mas antes de começarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a nosso Pai Criador, né? A Jesus, o médico das almas, a todos os espíritos amigos que nos ajudam na nossa caminhada, rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, para que a gente possa continuar trabalhando, estudando, buscando melhorar, para servirmos melhor ao nosso mestre, que necessita do nosso trabalho, que necessita da nossa ajuda. Que o Senhor nos envolva com a sua infinita misericórdia, derrame sobre nós os bons fluidos para equilibrar nossas energias, para nos harmonizarmos e também sempre pedimos que o Senhor tenha piedade dos nossos irmãos, né? Principalmente relembrando aqui nossos irmãos lá do Nepal, do Tibete, do Paquistão, que estão passando por momentos muito difíceis. Que o Senhor receba aqueles que estão desencarnando, né? Envolvendo com seu amor, e console e ampare aqueles que estão aqui ainda envolvidos nesses momentos de muita dor e sofrimento. Que eles possam receber, Senhor, a tua graça, o alívio das dores e dos sofrimentos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, como eu falei antes, nós começamos o estudo dessa questão na semana passada. Essa questão é uma questão importantíssima. Não só importante, como complexa, um pouco complexa, né? Então, nós vamos estudar bem devagar. Eu vou recomeçar aqui, deixa eu só pegar um negocinho então aqui. Eu vou recomeçar aqui, nós vamos recomeçar no terceiro parágrafo, mas eu vou ler o primeiro e o segundo para a gente poder entrar no terceiro parágrafo. Então, começa assim a questão 225. A dissertação que se segue significa o quê? Kardec, no primeiro parágrafo, quer dizer, no primeiro parágrafo é Kardec falando. A partir do segundo, não é mais Kardec, são os espíritos. Então, Kardec, no primeiro parágrafo, diz assim: a dissertação, quer dizer, dissertação é o texto, né? Que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem variadíssima, resumo, de modo claro e completo, a questão do papel do médium. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, como nós já sabemos, que já estudamos essa questão, Erasto e Timóteo, dois discípulos de Paulo de Tarso, quem conhece a história de Paulo Estevão, quem já estudou, né, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, sabe que Erasto e Timóteo foram dois seguidores de Paulo, discípulos de Paulo. Eles foram escolhidos pela, pelo plano espiritual porque eles são dois estudiosos da área mediúnica, grandes estudiosos. Esses dois espíritos redigiram um documento sobre esse tema. E esse documento que eles redigiram foi passado para um espírito superior,
que esse espírito superior é que vai passar para Kardec. Não foi Erasto e Timóteo que vieram falar com Kardec. Então, o que ele diz aqui? Dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou diante comunicação, que se revelou diante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Então, a gente vai ver que lá no final, quando chegar, a gente são 13 parágrafos antes da nota de Kardec, que é uma notinha grande. No último parágrafo dessa dissertação, assina Erasto e Timóteo. Então, esse benfeitor superior, ele trouxe um estudo de Erasto e Timóteo. Então, se você for lá, ver o final, está escrito aqui, ó, Erasto e Timóteo. Depois vem a nota de Kardec. Então, esse benfeitor superior, que imagine, Erasto e Timóteo hoje são dois espíritos, né? Então, esse benfeitor, ele vai apresentar essa dissertação, que é um texto, um trabalho feito por Erasto e Timóteo, dois grandes estudiosos da área da mediunidade. Segundo parágrafo, agora começa o documento. Aspas. Todas as parágrafos estarão entre aspas, porque mostra que é o documento. Diz assim: qualquer que seja a natureza dos médios escreventes, psicógrafos, tá? Psicógrafos, que Kardec usava o termo médio escrevente, quer mecânicos, que eles não têm consciência de nada. Os semimecânicos é aqueles que têm consciência, às vezes não têm, né? São aqueles também simplesmente intuitivos. Quem quiser ver o que é isso, nós vimos na semana passada. Dá uma olhada na questão 179, 180 e 181 de Livro dos Médios. Quem não botou isso, anota aí. Não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. Querendo dizer o quê? O que é que esse documento de Erasto Timóteo quer nos dizer? Que não importa como seja a sua faculdade de médio escrevente, de psicografia, mecânico, semicânico, intuitivo. Não importa como você seja. Tá? O que eles querem dizer assim, que a forma, tá? Como a ideia chega até nós é igual. É isso que ele está dizendo. Não variam, tá? Os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médios da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos. Então, só para a radiação do nosso pensamento. Quer dizer, quando André Luiz está do plano espiritual conversando com o benfeitor Aulus, que é o instrutor dele, né? No livro Dos Domínios da Mediunidade, né? Que nós temos esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, quando o instrutor Aulus vai conversar com André Luiz, o que que você tem aqui? Dois desencarnados, não é? Dois desencarnados conversando. O processo entre André Luiz e Aulus é pela irradiação do pensamento. Quando Emmanuel vai conversar com Chico, o processo de comunicação é pela irradiação de pensamento. Seja entre dois desencarnados ou entre um desencarnado e um encarnado, não importa se você é médium mecânico, totalmente consciente, é passivo, se você é intuitivo, sabe o que está sendo escrito, ou se você é semimecânico, se você é médium natural, não importa, tá? O processo de comunicação entre dois desencarnados, um encarnado e um desencarnado, será sempre pela irradiação do pensamento.
É isso que eles querem dizer. Tá? Não importa a forma como você exprime esse fenômeno. Sempre pela irradiação do pensamento. Agora nós vamos entrar no terceiro parágrafo, que é o nosso estudo de hoje. Os nossos pensamentos, quer dizer, os pensamentos dos desencarnados. Esse texto é um documento de Erasto Timóteo. Não precisam da vestidura da palavra serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que nós desejamos transmitir, sendo suficiente que nos dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Então, o espírito, como ele se comunica pela irradiação do pensamento, ele não precisa do verbo, ele não precisa do substantivo, ele não precisa da pontuação, entendeu? É irradiação do pensamento. A hora de colocar isso no contexto, a forma de colocar isso no contexto é problema do médium, que vai usar das suas faculdades intelectuais para pegar essa irradiação de pensamento e dar a ela o quê? Um corpo, seja texto escrito ou verbal. Porque quando você vai fazer uma psicofonia, você precisa do verbo bem colocado, né? Precisa saber flexionar o verbo no singular, no plural, no tempo que você quer falar, se é presente, se é pretérito, se é futuro, se é imperativo. Tudo isso entra que você vai dar comunicação psicofônica, não entra? Você tem que fazer. Vamos, eu estou fazendo uma psicofonia aqui. E aí eu faço uma frase interrogativa. Quem está ouvindo não entende se a frase é, lembrando que a gente estudava quando era criança, interrogativa, exclamativa ou afirmativa, não tem diferença entre as três frases? Afirmativa, interrogativa ou afirmativa, a gente usava afirmativa tem ponto final, interrogativa tem ponto de interrogação, exclamativa tem ponto de exclamação. Se você estiver conversando com alguém e você não usar a pontuação correta no texto que você está falando, será que a pessoa vai saber que é uma pergunta? Porque quando eu digo assim, Carmen, você tem um livro para a gente fazer o estudo de quinta-feira, Jesus, o Médico das Almas? Ela entendeu que eu fiz uma interrogação. Por que ela entendeu? Porque eu, ao falar, eu construí uma estrutura, entendeu? Sonora. Mas eu fiz uma estrutura, eu não fiz. E eu fiz. Se eu disser, ai meu Deus, ela entendeu, não estou fazendo pergunta. Mas se eu disser, ai meu Deus, o que será isso? Opa, já mudou. Deixou de ser exclamativa para ser interrogativa. Isso é trabalho do médium, que precisa ter o quê? Uma faculdade intelectual. Ter esse negócio construído aqui dentro da cabeça dele. Da mesma maneira que ele vai, quando ele for escrever o texto, que a gente sabe, né, que uma vírgula mal colocada não é um problema, não dá. Nunca a intenção do texto. Então, isso não é problema do espírito que está mandando mensagem. Quer dizer, não, sem isso, na maioria das vezes. Não vamos falar do médium iletrado agora. Vamos falar daquele médium que tem essa estrutura organizada. Isso é por conta do médium. É o médium que vai fazer esse negócio. Não é o espírito. Então, eles aqui, quando o espírito irradia o pensamento dele, precisa do verbo, do substantivo, do adjetivo. Para ser compreendido pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos
transmitir, sendo suficiente que lhes dirigimos esses pensamentos. Eles em razão de suas faculdades intelectuais, tá? Tanto encarnado como desencarnado. Que o desencarnado também tem, né? Suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos, o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não são perceptíveis. Então, vai depender do grau evolutivo do espírito. Existem espíritos desencarnados, ele disse aqui, ó, ele diz aqui, ó, quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento dele. Mas que para tais outros, agora tem outros que é mais complicado. Por quê? Por despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro. Quando ele diz assim, no fundo do coração ou do cérebro, quem tem cérebro é encarnado. Então, espíritos desencarnados que têm muita dificuldade para compreender certas coisas, porque aquele desencarnado não tem ainda muito conhecimento. Daí a necessidade, às vezes, de quando o espírito é muito atrasado, né? Ele. E daí a própria Terezinha de Oliveira ela fala sobre isso no livro Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Ela vai dizer para a gente o seguinte: que tem espíritos que, vamos dizer assim, que os benfeitores poderiam até doutrinar eles do plano espiritual, sem precisar do médium. Só que esses espíritos não conseguem captar o pensamento dos espíritos superiores. Eles não conseguem. Então, o que acontece? Eles precisam vir à Terra, aqui, receber o choque anímico, entrar em comunicação conosco, porque o doutrinador vai conversar com ele. Só que esse espírito está mais próximo do grau evolutivo do doutrinador do que o grau evolutivo de um benfeitor. Vamos pensar assim: pensa o espírito traçado, bem inferior. Aí, de repente, você tem um benfeitor como Emmanuel. Será que esse espírito vai conseguir captar a palavra do Emmanuel? Não. Mas se ele vir uma reunião, chegar numa reunião mediúnica, der passividade através de um médium, o médium não está mais próximo dele? Tá. E ele vai ter mais facilidade de captar, o doutrinador fala. E aí, muitas vezes, o que o benfeitor faz? O benfeitor intui o doutrinador para o doutrinador trazer a palavra para ele. E ele vai compreender melhor o doutrinador, que está mais. Eu vou usar o termo aqui, gente como a gente, porque ele captar pensamento, a reação, a radiação do pensamento de um estudo muito elevado. Então, diz assim, ó, naquele livro que nós já estudamos aqui, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, a Terezinha Oliveira, no capítulo 1, ela diz assim, nesses casos,
a linguagem do encarnado lhe será mais acessível para o desencarnado, porque ao se ligarem o espírito ao médium, e no decorrer do transmediúnico, esses espíritos se desembaraçam de fluidos que os perturbavam e recebem fluidos bons, passando a desfrutar de maior lucidez e compreensão. Recebe choque anímico. Isso é um trabalho que às vezes é muito árduo para o médium, porque aquele espírito chega com aquela energia, né, pesadona. Quando ele entra em contato com o médium, o fluido do médium o envolve e retira dele o parte daquele fluido deletério. Quer dizer, vamos melhor dizendo assim, o fluido dele, ao se aproximar do médium, ele absorve parte do fluido do médium. Ao absorver parte do fluido do médium, esse fluido do médium proporciona nele uma limpeza. E ao proporcionar dele uma limpeza, ele fica mais o quê? Aliviado. De outro lado, o médium absorve uma parte do fluido dele. Entendeu? E aí o médium, às vezes, se sente meio cambaleante. É um choque anímico. O médium doa parte do seu fluido para ele, que é benéfico a ele, o alivia. E o médium retira dele, de certa forma, parte do fluido deletério. Aí aí a prática da caridade que o médium está fazendo, aliviando temporariamente aquele homem da dor, trazendo para ele, médium, um pouco da dor do espírito. Entendeu? Um pouco da dor do espírito. Então, o médium faz a sua caridade aí, dando alívio. Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Depois que termina a passividade, o médium recebe o passo, dá o alto passe e se liberta daquilo que não é dele. Mas ele absorve um pouco do fluido do espírito deletério, aliviando o sofrimento do espírito e doando para o espírito um pouco do seu fluido. Agora diz, esses espíritos se desembaraçam dos fluidos que os perturbavam e recebem fluidos bons, passando a desfrutar de maior lucidez e compreensão. De certo modo, e por algum tempo, enquanto está acontecendo passividade, voltam a se sentir como quando estavam encarnados, vendo. Porque, às vezes, nós sabemos que quando o espírito, às vezes, vem na mesa mediúnica, muitas vezes ele chega dizendo: eu não estou enxergando vocês. E muitas vezes ele não está enxergando mesmo. Né? Eu não estou enxergando, eu não estou entendendo. Como é que ele consegue se aproximar do médium? Porque todos nós temos o quê? Uma atmosfera espiritual, que é o que o pessoal chama de aura, e que Kardec chama de atmosfera espiritual. Essa atmosfera espiritual emite um brilho, deixai brilhar a vossa luz. Ele não enxerga totalmente, mas ele vê um pouco do brilho e ele vai se aproximar. Aqueles que são muito, muito, entendeu? Sofredores. E nós sabemos disso. Então ele se aproxima do médium pelo brilho, porque ele não está enxergando nada. E aí o doutrinador vai falando com ele, e daqui a pouco ele começa a enxergar. Ah, eu estou vendo, eles falam. Ah, eu estou vendo. Ele começa a ouvir melhor. Por quê? Porque ele está o quê? Se libertando temporariamente daquela energia deletéria que ele trouxe com ele. Então, de certo modo, diz a Terezinha, por algum tempo, voltam a se sentir como quando estavam encarnados, vendo, ouvindo e percebendo como lhes era habitual no corpo. Até alguns até pensam que ainda estão encarnados, né? O modo como nós falamos com ele, o modo como o doutrinador fala com ele, é sido e usual para ele. Ele começa a entender o que
O doutrinador está falando, é o diálogo com ele. Quanto mais simples for o doutrinador do seu falar, ele compreende o que está sendo dito. E por isso entendem melhor o que nós estamos dizendo. Assim, diz a Terezinha Oliveira, o diálogo com os espíritos através dos médiuns evidencialmente estabelecido por Deus, beneficia tanto a encarnados como a desencarnados. Agora, esse espírito, ele teria uma grande dificuldade de captar um diálogo, a palavra de um benfeitor está muito mais acima dele. Ele não conseguiria compreender. Daí o benefício do choque anímico. Entendeu? E mesmo assim, às vezes ele ainda tem dificuldade, né? Aí você precisa falar com ele. Então ele está dizendo isso, né? Por isso que ele falou aqui, que outros, ao passo do que para tais outros são esses com uma dificuldade, por não despertarem nenhuma lembrança, no conhecimento que nos dormitem no fundo do coração, do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir esse pensamento para outros encarnados. Se bem espírito desencarnado, mas pouco adiantado. Se fôssemos forçados a servir-nos dele. Porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, eles vão usar o médium, porque quando o espírito superior, o espírito, quer enviar a mensagem dele para nós que estamos aqui na Terra, se ele é um espírito muito evoluído, ele vai precisar de um médium para poder, esse médium, receber a irradiação do pensamento dele, fazer aquela conversão que nós já estudamos no Universidade dos Carismas e, vamos dizer assim, comunicar o pensamento dele, falar do que ele está falando para a gente. Porque tem certos espíritos que, se precisassem fazer uma escrita direta, falar diretamente com a gente não captaria o pensamento dele. Porque são, entendeu? Seguir, porque nós estamos num grau evolutivo que não dá para você pegar um espírito como Maria de Nazaré e ela conseguir chegar até nós diretamente. Precisa de um intermediário. Dizem os benfeitores espirituais que essa coleção aqui, ó, Fonte Viva, que é formada por Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, né? Palavras de Vida Eterna, Ideal Espírita, elas são palavras de Jesus. Aí a pessoa vai dizer assim, mas espera aí, palavras de Jesus com Chico? Não, Chico, Emmanuel. E outros, então, ele diz o seguinte, essa mensagem veio através de, dita por Jesus para um outro espírito de escola, que seria capaz de captar o pensamento de Jesus, e passou para outra, que chegou a Emmanuel e que passou para o Chico. Entendeu?
para poder chegar até nós. Como é que o mestre ia conseguir? Então, ó, tem uma gradação aí. E ele diz aqui, fazer isso de um desencarnado por outro desencarnado para nós, ficaria difícil, porque eles não têm corpo físico e eles precisam desse intermediário para dar corpo ao pensamento deles. Percebeu como a situação é? Aí eles aqui, né? Aí ele fala, porquanto ser terreno não médio tem seu corpo como instrumento a nessa expressão, o que o espírito errante desencarnado pode fazer. Ele irradia o pensamento e o médium, espíritos amáveis, mas espíritos destruídos, vai formar a estrutura para que esse pensamento do espírito chegue até nós, através da psicografia ou da psicofonia, ou até através de uma pintura. Tem pinturas que podem trazer uma mensagem, outro bem qualquer. Eu trouxe aqui um PDF para gente, que eu tirei do livro Diversidade dos Carismas. Um pedaço para a gente ler, e depois eu vou aplicar outro que trata desse assunto para a gente relembrar. Mas antes da gente fazer isso, eu vou pedir a vocês só para a gente fazer aquela revisão. Vamos marcar aqui essa página que a gente está estudando? Deixa marcadinho aí. Vamos dar uma olhada na questão 179, 180, 181, só para a gente relembrar alguma coisa. Relembrar, que a gente vai falar sobre isso, é bom relembrar. 179, de O Livro dos Médiuns. O 179 trata é o capítulo 15 dos médiuns escreventes ou psicógrafos. 179 é médiuns mecânicos. Vamos lá, último parágrafo da 179. É rapidinho, só para a gente relembrar aqui na nossa cabeça. Livro dos Médiuns, parte segunda, capítulo 15. Último parágrafo. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência. Aqui está se tratando do médium mecânico. Do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. Então, o médium mecânico passivo é aquele que tem uma inconsciência absoluta. E Ivone do Amaral Pereira, ela diz que você consegue essa inconsciência absoluta com o médium sonâmbulo, com os sonâmbulos. Mas quem está estudando com a gente segunda-feira, eu só estou falando sobre isso porque é muitos estudos, nós vamos fazer um estudo sobre essa questão. É um estudo do Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Eu não vou entrar bem aqui, ampliar esse assunto, não. Só vou que a Ivone fala. Os médios sonâmbulos, os verdadeiramente sonâmbulos, são médios mecânicos, são os passivos, são inconscientes. Totalmente não lembram de nada. E ela vai fazer uma colocação, mas a gente vai trazer outros pontos para tentar explicar um pouco e acrescentar. Mas, para isso, a gente tem que acompanhar o estudo Conversando de Espírito Obviamente outra. Eu só estou colocando aqui o que Kardec vai falar. Mecânico é passivo, é o inconsciente, que ela chama de os verdadeiros sonâmbulos. Para ela, os verdadeiros sonâmbulos são mecânicos. Preciso esta faculdade, é preciosa essa faculdade do médium mecânico, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Aí nós vamos no médium intuitivo. No médium intuitivo, ele vai dizer que a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium,
ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o Espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazer ele escrever. Não atua, não guia. Atua sobre a alma, já estudamos isso. Lembra? Os materiais do cérebro, que é falado, com o qual se identifica. Depois eu vou pular um pedacinho, quando ele, depois, ó, deixa aqui, primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo. O papel do médium mecânico é de uma máquina. É aquele inconsciente. O médium intuitivo age como faria um intérprete. É diferente. Este, de fato, o intuitivo, transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo. O mecânico não. Ele transmite sem compreender o que está sendo dito. O intuitivo precisa compreender o que está sendo dito para apropriar-se dele, de certo modo, traduzindo fielmente. Entanto, esse pensamento não é seu. Apenas é um pensamento que lhe atravessa o cérebro. Qual precisamente o papel do médium intuitivo. O pensamento do espírito entrou no cérebro dele, mas para ele transmitir, ele precisa compreender o que está sendo dito. O mecânico não. É como uma máquina. Entrou, vai, entrou, vai, entrou, vai. Ele não precisa compreender. Médiuns semimecânicos, o que ele diz aqui? No médium puramente mecânico, o movimento da mão depende da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, a pulsão é dada, malgrado o seu, mesmo quanto a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. O primeiro, que é o médium mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. Ele está escrevendo, não tem a mínima ideia do que está escrevendo. O segundo, que é o intuitivo, o pensamento precede. O pensamento, né? O segundo precede-o, vem antes. Vem o pensamento, ele não compreende e escreve. O terceiro, que é o semimecânico, acompanha-o. Ele vai recebendo e vai ter entendimento. Estes últimos, que é o semimecânico, são os mais numerosos. Então, ele diz o quê? Que a maioria dos médiuns são semimecânicos. A maioria são semimecânicos. Mas a maioria dos médios gostariam de ser mecânicos. Mas isso é muito raro. São os sonâmbulos, é muito raro. A maioria é semicânico. Às vezes entende o que está sendo dito, às vezes não entende, às vezes. A maioria é semicânico. Aí, feita essa revisão, eu vou compartilhar com vocês um livro, Diversidade dos Carismas. Essa página aqui do Diversidade dos Carismas, para a gente poder ir compreendendo melhor. Está aqui. Deixa eu ver aqui. Livro Diversidade dos Carismas, capítulo 16, tá? Capítulo 16. No capítulo 16, diz assim: se o espírito manifestante pudesse transmitir o seu pensamento diretamente ao ser encarnado, com o qual desejasse se comunicar, tá? Então ele diz aqui: se o espírito manifestante pudesse transmitir o seu pensamento diretamente ao ser encarnado, com o qual desejasse se comunicar-se, não precisaria recorrer a nenhum intermediário, que é médium. Se o filho pudesse falar direto com a gente, ele não poderia, não precisaria do médium. E, por conseguinte, nem é o recurso da linguagem humana, utilizando-se diretamente da única linguagem que dispõe, ou seja, a do pensamento. Então, se o Paulo de Tarso, humano, né, pudesse falar com o povo sem precisar do Chico, ele falaria conosco, irradiando o pensamento. Mas ele não pode.
Emmanuel não pode pegar o microfone e dizer assim: povo do Brasil, ouça-me, e irradiando o pensamento dele para a gente. Ele não pode. Ele precisa do médium, ele precisa do intermediário, ele precisava do Chico Xavier. Tá? O problema é que ele, o espírito, não encontra, na grande maioria das pessoas encarnadas, as condições necessárias e suficientes para assim proceder. Marca essa página do Livro dos Médios para a gente voltar depois. Vamos na questão 159 do Livro dos Médios. 59. Deixa essa página que a gente estava no Livro dos Médios, que a gente vai voltar nela. 159. Está escrito aqui, capítulo 14, dois médiuns. Olha o que Kardec fala da questão 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Médium quer dizer sensitivo. Essa faculdade é natural ao homem, é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Quer dizer, todo mundo, de certo modo, é médium. Todo mundo, de certo modo, já sentiu, é, é, já escutou alguma coisa, já viu alguma coisa. Né? Depois dizia-se que todos são mais ou menos. Repare, ele não disse assim, todos são médios, ele disse, mais ou menos médios. Todavia, olha o que vai dizer, todavia, usualmente, quer dizer, na maioria das vezes, assim, médio de verdade, é o tal do mais médios, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, ele diz assim: todo mundo é mais ou menos médio, todo mundo já sentiu alguma coisa. Mas, na verdade, nós só vamos chamar de médium mesmo aquele que essa mediunidade é ostensiva. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele diz: aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. O cara psicografa, o cara ajuda na materialização, ele, da comunicação dos espíritos. E ele diz: e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, existem pessoas que, antes de encarnarem, recebem um tratamento, vou dizer essa palavra tratamento, que não é adequado, mas se fosse um tratamento, do seu perispírito, para que ele possa ter uma mediunidade extensiva. Tá? Por isso que ele falou aqui, o que então depende de uma organização. Que organização? Uma organização perispirítica, mais ou menos sensitiva. Então, se Emmanuel dispensasse o médium e quisesse falar com todos nós, só o perceberiam aqueles que têm mediunidade extensiva. Quem não tem, não entenderia. Não entenderia. Por quê? Porque Kardec diz aqui que todos são mais ou menos médios. Mas ele chama de médium realmente aquele que tem mediunidade extensiva. Quem não tem mediunidade extensiva não conseguiria vir, captar o pensamento de Emmanuel.
pelo que ele pensa, vivência. Agora, os que são verdadeiramente médios, os médios ostensivos, poderiam até ouvi-lo, poderiam até vê-lo. Então, por que Emmanuel vai mandar uma mensagem para só uma parte da população? Ah, eu vou falar com a população, mas vou falar só com uma parte, que a maioria aqui não vai me ouvir, a maioria não vai me ver. Agora, para que ele possa ser ouvido pela maioria, ele precisa mandar essa mensagem através de alguém que verdadeiramente o compreenda. É o médium. E aí o médium transmite a mensagem dele. E aí todo mundo sabe o que o mundo está dizendo. Porque todo mundo vai ler o livro que o Chico psicografou, aquela palavra do Emmanuel. Mas foi o Chico que conseguiu captar. Então, eles aqui. Se o espírito manifestante pudesse transmitir o seu pensamento diretamente para o povo brasileiro, vamos dizer assim, que eram os encarnados, com o qual desejasse comunicar-se, não precisaria recorrer a um intermediário médio. E, por conseguinte, não consegue a linguagem humana, utilizando-se diretamente da única linguagem que dispõe, ou seja, do pensamento. Irradiaria o pensamento dele a toda a população brasileira. E todo mundo captaria o pensamento dele. Mas todo mundo pode? Não. Não. Só aqueles que Kardec chama de chamam aqueles que têm uma utilidade, uma faculdade mediúnica caracterizada, o médio ostensivo. O problema é que ele não encontra, na grande maioria das pessoas encarnadas, as condições necessárias e suficientes para se proceder. Precisa valer-se de alguém que lhe sirva de intermediário e que possa captar o seu pensamento, convertendo a irradiação do seu pensamento, convertendo o seu pensamento em palavras escritas ou faladas, inteligíveis a pessoas, ou as pessoas às quais a mensagem se destina. É o médium que vai fazer isso. Captou o pensamento do espírito, e aí o médium vai ter que se virar para transformar aquele pensamento do espírito em palavras, em frases, se é psicografia, ou palavras faladas que todo mundo compreenda, se é uma psicofonia. Logo, a comunicação mediúnica é resultante de um entendimento telepático, de mente a mente, entre o espírito manifestante e os médiuns. E deixe para nós, que é o intermediário, que é o somos os destinatários. Entendeu? Então, tem um entendimento telepático entre o espírito e o médium. E depois, entre o espírito manifestante e os médios. Como? Através do texto. Porque nós vamos entrar em contato com o texto, com o pensamento do espírito, já convertido no sistema de linguagem articulada. Isto é, palavra escrita ou falada. Então, quando eu pego um livro de Emmanuel para ler, eu estou entrando em contato com o pensamento dele. Mas eu precisei que alguém organizasse o pensamento do Emmanuel em palavra escrita, são os livros, a psicofonia, vamos dizer que Chico desse sobre uma mensagem de Emmanuel. Só assim eu vou poder entender o pensamento de Emmanuel. Não é difícil, portanto, concluir que o ponto crítico da comunicação mediúnica está justamente na conversão do pensamento do espírito, que é o pensamento alheio, em linguagem articulada. Como é que o médium faz isso? Isso a gente estudou no livro Diversidade dos Carinhos. O processo como um todo, por isso mesmo, está sujeito a algumas complicações significativas, que precisam ser levadas em conta, a fim de que possam ser contornadas e superadas. Se é que temos por meta uma comunicação confiável. Então, se a comunicação é confiável, a gente tem que. Isso vai dar trabalho, não vai ser fácil. O médium não apenas precisa interpretar corretamente o pensamento do espírito comunicante e depois convertê-lo
em palavras suas do médium, em palavras do médium, adequadas e fiéis aos conceitos que recebe. Imagina você é o tradutor. Aí você trabalha na ONU, né? E eu aqui você trabalha lá em Brasília. Você é um tradutor. Aí o presidente Lula vai receber o presidente Xi Jinping. Lula não fala a língua do Xi Jinping, que é o mandarim, não fala. E nem o Xi Jinping fala português. Mas tem o tradutor. Xi Jinping traz um tradutor, um chinês que fala português. E o Lula tem um brasileiro que fala mandarim. Então, Xi Jinping fala em chinês e mandarim. O tradutor que ele tem traduz o que Xi Jinping falou em português para o Lula ouvir. E o Lula escuta a palavra do Xi Jinping em português. Então, o tradutor que o Xi Jinping trouxe tem que falar o português muito bom. Aí ele fala exatamente na língua portuguesa o que o Xi Jinping falou. Porque se ele traduzir uma palavra errada, vai dar problema, porque o Lula vai entender errado. E o Lula tem que ter um tradutor brasileiro que fala mandarim muito bem, porque tudo que o Lula falar, esse tradutor do Lula vai ter que falar em mandarim, de modo que ele fale exatamente o que o Lula falou, para o Xi Jinping entender exatamente o que o Lula falou. Porque se ele disser uma palavra errada, pode dar um problema sério. Por isso que ele falou que o troço é complexo. O médium tem que traduzir, converter o pensamento do espírito de uma forma adequada, aqui, ó, em palavras suas do médium, palavras adequadas e fiéis aos conceitos, ao pensamento que ele recebe do espírito, para que a gente compreenda exatamente o que o espírito está dizendo, para ele não desvirtuar o que o espírito disse. Então, são palavras suas, adequadas e fiéis aos conceitos que recebeu do Espírito, passados e não falados, desta na língua ou daquela língua. Então, o Emmanuel não vai falar em português, em alemão, em chinês, nada disso. Ele vai irradiar o pensamento. Se o médium é brasileiro, ele vai pegar o pensamento do Emmanuel, vai converter para a língua portuguesa e usar as palavras que ele, médium, tem na sua estrutura intelectual para transmitir de forma correta, sem alterar o pensamento do Emmanuel. Maior será de falar, aí ele diz aqui, ó, em traduzir uma língua ouvida, e outro fala, maior será de falar ou escrever sobre conceitos que não ouvimos nem lemos, mas recebidos por meio da linguagem inarticulada do pensamento. E muitas vezes o espírito, o médium, tem que fazer isso sem conhecer até o tema. O negócio dele, se ele conhece o tema, ele tem que traduzir o que o espírito falou. Se o espírito está falando de física quântica, eu não entendo nada de física quântica, mas eu vou repetir em português, palavra por palavra, o pensamento dele. Agora, eu vou interromper aqui, vou pegar um outro texto. Isso aqui que a gente está falando. Tá? Deixa eu ver. Aqui, pá, 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 pá. Deixa eu fechar esse daqui. Rose, você Oi. está vendo a hora, Rose? Só vou terminar aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, só estou terminando. Na palestra, eu pensei que hoje era sexta-feira. Vamos fazer o seguinte: esse outro texto eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou deixar para a semana que vem, porque eu estou na minha cabeça hoje é sexta-feira, que é para completar o que eu já estou falando. Entendeu? Perceberam a complexidade do negócio? Da comunicação? Como funciona? É complexo, gente. É complexo. Nesse outro texto que eu vou deixar para a semana que vem, ele vai explicar, vai completar o que. Se o texto é pequeno, semana que vem eu trago novamente o texto dele.
esse outro. Isso é para a gente entender como é que se processa uma comunicação. Gente, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus do nosso estudo, tá? Que Deus nos abençoe. Agora, vou pedir ao Wilson, se você nos dá 5 minutinhos, só para a gente beber uma aguinha, que estamos terminando o estudo e vamos começar a nossa palestra, tá bom? 5 minutinhos a gente começa aqui a nossa palestra.